Ela parecia como qualquer outra enfermeira cansada saindo de um turno atrasado. Uniformes amarrotados, café na mão, chaves tilintando. O policial corrupto viu um alvo fácil. O que ele não viu? As medalhas de combate escondidas em seu armário. O número de telefone que conectava direto ao Pentágono. O treinamento que a ensinou a ficar calma sob pressão, mesmo com algemas em seus pulsos. Pela hora que ele percebeu quem ele tinha prendido, agentes federais já estavam em seu caminho, e sua carreira já estava acabada. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. A rodovia do deserto se estendia infinitamente pela noite, vazia exceto pelo ocasional caminhão semi-roncando ao passar como um fantasma na escuridão. No marco de milha 47, um único posto de gasolina brilhava sob luzes fluorescentes bruxuleantes, o único sinal de civilização por milhas em qualquer direção. Dentro, Rachel Martinez estava no balcão, seus uniformes azuis amarrotados e manchados de café de um turno duplo que tinha se estendido por 16 horas. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela pagava pela gasolina e um café grande, o tipo de exaustão que se instala fundo em seus ossos quando você passou o dia mantendo pessoas vivas. Ela só queria ir para casa. Rachel empurrou através da porta de vidro, chaves tilintando em sua mão, quando a noite explodiu com luz vermelha e azul. O carro de patrulha tinha aparecido do nada, cortando através do estacionamento com agressão deliberada. Ela congelou, semicerrando os olhos contra as luzes estroboscópicas cegantes que cortavam através da escuridão como facas. Por um momento ela pensou que ele estava apenas passando. Mas o carro parou diretamente atrás do dela, encurralando-a. O oficial emergiu lentamente, tomando seu tempo, sua mão descansando em seu cinto em uma postura que Rachel reconheceu imediatamente. Dominância, não proteção. Ele não se identificou, não explicou por que ele a tinha parado. Ele simplesmente caminhou em direção a ela com o tipo de arrogância que vem de anos de autoridade incontestada em uma pequena cidade onde ninguém faz perguntas. Carteira de motorista e registro. Ele exigiu, sua voz plana e fria. Rachel alcançou lentamente por sua carteira, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Oficial, posso perguntar do que se trata isso? Eu não tenho. Eu farei as perguntas, ele a interrompeu, arrancando sua licença de sua mão. Ele a examinou sob sua lanterna, então olhou para ela com algo que poderia ter sido diversão. Afaste-se do veículo. O que aconteceu em seguida se desenrolou com a eficiência mecânica de alguém que tinha feito isso muitas vezes antes. Ele revistou seu carro sem pedir permissão, remexendo através de seu console, seu porta-luvas, jogando sua bolsa de enfermagem no concreto. Rachel ficou no ar frio da noite, observando seus pertences pessoais espalhados pelo chão como lixo, e não disse nada. Anos atrás, ela tinha aprendido que algumas situações exigem silêncio. Algumas batalhas não são travadas com palavras. Vire-se, ele ordenou, mãos atrás de suas costas. As algemas de metal morderam em seus pulsos, clicando fechadas, com um som que ecoou através do estacionamento vazio. Rachel não resistiu, não argumentou, não exigiu saber quais acusações justificavam este tratamento. Ela simplesmente ficou ali, sua respiração lenta e controlada, sua mente calculando opções com o tipo de precisão fria que a maioria das pessoas nunca desenvolve. O balconista do posto de gasolina observou de trás da janela, seu rosto pálido com reconhecimento. Ele conhecia este oficial, sabia melhor do que intervir. Enquanto Rachel era guiada em direção ao carro de patrulha, ela virou sua cabeça ligeiramente e falou pela primeira vez desde que as algemas foram colocadas. Sua voz era calma, quase conversacional. Eu preciso fazer uma ligação telefônica. O oficial riu. Realmente riu. Você terá sua ligação quando eu disser. Rachel pediu por apenas uma coisa.
uma ligação telefônica. E quando o oficial finalmente a deixou fazê-la, ele não tinha ideia de que ele tinha acabado de selar seu próprio destino. Mas para entender por que aquela ligação mudou tudo, nós precisamos voltar. Porque Rachel não era apenas uma enfermeira cansada tentando chegar em casa. E aquele número de telefone que ela estava prestes a discar não conectava a um advogado ou a um fiador. Conectava ao Pentágono. Se você acredita que todos merecem ser tratados com dignidade, mesmo por aqueles no poder, clique naquele botão de inscrição. Porque esta história é para todos que já se sentiram impotentes contra a corrupção. Para entender o que aconteceu naquela noite no posto de gasolina, você precisa saber quem Rachel Martinez realmente era. Não a mulher de algemas, mas a mulher que ela tinha se tornado nos últimos 7 anos. Uma mulher que tinha escolhido deliberadamente uma vida de dedicação tranquila acima de tudo o mais. Rachel trabalhava no Hospital Regional St. Catharines, uma instalação de médio porte aninhada entre duas cidades do deserto, servindo uma comunidade que não podia realmente pagar pelo cuidado que desesperadamente precisava. O hospital estava perpetuamente com falta de pessoal, funcionando com um orçamento apertado, e a boa vontade de enfermeiras como Rachel, que se recusavam a sair até que cada paciente estivesse estável. Ela trabalhava na sala de emergência, onde o caos era a única constante, onde uma terça-feira normal poderia explodir em um evento de vítimas em massa sem aviso. Seus colegas dependiam dela por uma razão simples. Rachel nunca entrou em pânico. Nunca. Quando um trauma passava por aquelas portas, quando alarmes gritavam e pessoas gritavam, e sicans significavam a diferença entre vida e morte, Rachel se movia com uma calma quase estranha. Suas mãos estavam firmes. Sua voz era nivelada. Ela parecia operar em uma frequência diferente de todos os outros, como se ela tivesse visto coisas piores do que um código azul e soubesse exatamente como lidar com a pressão que quebraria a maioria das pessoas. Seus colegas de trabalho sempre diziam que havia algo incomum sobre aquela calma, como se ela tivesse sido forjada em um fogo que nenhum deles poderia imaginar. Eles não tinham ideia de quão certos eles estavam. Rachel vivia sozinha em um apartamento modesto a 43 milhas do hospital, um pequeno de um quarto com paredes nuas e mobiliário mínimo. Ela não precisava de muito. Ela tinha aprendido há muito tempo que posses te pesam, que as coisas que você possui eventualmente te possuem. Sua vida era simples por design. Trabalho, casa, dormir, repetir. Sem namoro. Sem vida social para falar. Apenas a satisfação tranquila de saber que ela tinha ajudado alguém a sobreviver outro dia. Aquele trajeto entre seu apartamento e o hospital se tornou uma espécie de meditação para ela. 43 milhas de rodovia vazia, estendendo-se por paisagem desértica que parecia a mesma em todas as direções. Durante o dia era monótono. À noite era quase pacífico. Ela dirigia com as janelas abaixadas, deixando o ar fresco lavar o cheiro de desinfetante e o peso do sofrimento de outras pessoas. Na maioria das noites, ela podia fazer o trajeto sem ver outro carro. Mas esta noite tinha sido um turno duplo. 16 horas em seus pés. Uma vítima de acidente de carro que tinha precisado de 3 unidades de sangue. Um homem idoso cujo coração tinha parado 2 vezes. Uma criança com pneumonia cujos pais não podiam pagar a medicação. Pela hora que Rachel saiu do trabalho, seus uniformes estavam manchados, seu cabelo tinha caído de seu prendedor e cada músculo em seu corpo doía de exaustão. Ela precisava de café, ela precisava de combustível e havia apenas uma opção. Aquele posto de gasolina solitário no Marco de Milha 47. A única fonte de civilização por 40 milhas em qualquer direção. Deveria ter sido uma parada de rotina. 5 minutos, talvez 10. Encher o tanque, pegar o café, chegar em casa antes do amanhecer. Rachel tinha parado lá dezenas de vezes antes, sem incidente. Mas esta noite era diferente.
Esta noite, o oficial Graves estava esperando. E quando seus caminhos se cruzaram sob aquelas luzes fluorescentes bruxuleantes, nenhum deles sabia que eles estavam prestes a colidir com o destino. O oficial Michael Graves tinha usado um distintivo em Cedar Valley por 14 anos, e naquele tempo, ele construiu uma reputação que fazia as pessoas desviarem o olhar quando ele entrava em uma sala. Não respeito medo, o tipo de medo que mantém bocas fechadas e queixas não escritas. Ele tinha 39 anos, divorciado 2 vezes, e tinha o tipo de olhos mortos que sugeriam que ele tinha parado de ver pessoas como seres humanos há muito tempo. Para Graves, os residentes de Cedar Valley eram ou úteis ou em seu caminho. E se você estava em seu caminho, você aprendia rapidamente a se afastar. Seu padrão era inconfundível se alguém se desse ao trabalho de olhar. Ele mirava os vulneráveis, mulheres viajando sozinhas, trabalhadores migrantes passando, pessoas de cor que sabiam que registrar uma queixa poderia piorar as coisas em vez de melhorar. Ele tinha um instinto para identificar pessoas que não revidariam, que não tinham conexões, nem poder, nem voz que alguém ouviria. Uma mãe solteira a caminho do trabalho. Um adolescente indocumentado também, com medo de falar. Um homem negro idoso que tinha vivido o suficiente para saber que a justiça nem sempre era justa. Graves entendia o poder e ele o empunhava como uma arma. Ao longo dos anos, queixas tinham sido registradas, pelo menos 7 que chegaram à papelada oficial. Havia dezenas mais que nunca chegaram tão longe. Pessoas que foram avisadas por vizinhos, por amigos, por outros oficiais que reclamar de Graves era uma perda de tempo, na melhor das hipóteses, e perigoso na pior. As queixas que chegaram à mesa do chefe de polícia tinham uma maneira engraçada de desaparecer, perdidas na confusão burocrática, descartadas como mal-entendidos, enterradas sob papelada que nunca foi totalmente processada. Porque Graves não era apenas protegido por seu distintivo, ele era protegido por uma rede. A rede de velhos amigos em Cedar Valley era profunda. O chefe de polícia tinha ido ao ensino médio com o tio de Graves. O procurador distrital jogava pôquer com Graves toda quinta-feira à noite. O filho do prefeito uma vez tinha pego um Dewey que Graves fez desaparecer. Era assim que o poder de cidade pequena funcionava. Favores trocados, segredos guardados, lealdade valorizada acima da responsabilidade. Graves sabia exatamente o quão intocável ele era, e ele agia como tal. Havia Maria Gonzalez, uma empregada doméstica que tinha acusado Graves de plantar drogas em seu carro durante uma parada de trânsito. As acusações foram eventualmente retiradas, mas não antes que ela passasse 3 dias na prisão e perdesse seu emprego. Havia David Chung, um estudante universitário de passagem que tinha registrado uma queixa sobre força excessiva durante uma verificação de licença de rotina. Sua queixa foi rejeitada como infundada, e ele tinha sido parado mais 2 vezes antes de finalmente parar de dirigir por Cedar Valley completamente. E havia Janet Whitmore, uma garçonete que ousou gravar Graves durante um confronto no restaurante onde ela trabalhava. Seu telefone foi confiscado como evidência e, de alguma forma, a filmagem foi corrompida. Ela deixou a cidade 2 meses depois. Graves tinha uma regra: mirar pessoas que não podiam revidar, pessoas sem conexões, sem poder, sem voz. Por anos funcionou. Até a noite em que ele parou alguém que tinha conexões que ele nem podia imaginar. Se você não aguenta valentões que se escondem atrás de distintivos, comente sem mais corrupção agora mesmo. Vamos ter certeza que o YouTube sabe que este é o tipo de história que importa. Mas havia algo que Graves não sabia. Algo que ninguém naquela cidade sabia sobre Rachel. Algo escondido em seu passado que estava prestes a vir à tona. Antes de Rachel Martinez ser uma enfermeira, antes de ela passar suas noites dirigindo rodovias vazias e seus dias salvando vidas em uma sala de emergência com falta de pessoal,
Ela era a Sargento Rachel Martinez, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Mas não apenas qualquer fuzileira. Ela tinha sido parte de algo que a maioria das pessoas nunca soube que existia, uma força-tarefa conjunta que operava nas sombras, em lugares onde a decisão errada poderia desencadear um incidente internacional, e a decisão certa poderia nunca ser reconhecida. Rachel tinha se alistado aos 19, impulsionada por algo que ela não conseguia bem nomear na época. Patriotismo, talvez, ou a necessidade de provar algo a si mesma. Ela se destacou imediatamente. A disciplina veio naturalmente para alguém que tinha crescido com muito pouco, que tinha aprendido cedo que sobreviver significava manter a calma quando tudo ao seu redor estava desmoronando. Os fuzileiros navais reconheceram aquela qualidade nela, aquela compostura inabalável sob pressão, e eles a cultivaram. Aos 23, ela estava anexada a operações de inteligência no Afeganistão. Aos 25, ela estava liderando missões que nunca apareceriam em nenhum registro oficial. Os detalhes do que Rachel fez durante aqueles anos permanecem classificados, envoltos em camadas de segurança, autorização e interesse nacional. Mas as pessoas que serviram com ela lembram. Eles lembram da emboscada do comboio fora de Kandahar, onde ela tinha mantido 3 fuzileiros navais feridos vivos por 40 minutos enquanto chamava apoio aéreo. Eles lembram da operação de inteligência em uma cidade cujo nome eles ainda não conseguem falar, onde Rachel tinha entrado em um complexo que deveria ter sido seu túmulo e saído com informações que salvaram centenas de vidas. E eles especialmente lembram da noite na província de Helmand, quando tudo deu errado. Aquela foi a noite em que Rachel salvou a vida do coronel Marcus Webb. Webb tinha sido seu oficial comandante, um militar de carreira que tinha subido nas patentes por mérito e instinto. Durante uma operação conjunta com forças locais, a inteligência tinha sido comprometida. A casa segura que eles tinham usado era tudo menos segura. Quando o ataque veio, ele veio rápido e avassalador. Webb tinha levado estilhaços na perna, e no caos e escuridão e tiroteio, ele tinha caído em uma posição exposta. Rachel tinha feito uma escolha naquele momento, o tipo de escolha que define quem você realmente é. Ela tinha voltado por ele. Através de fogo aberto, através de fumaça e confusão, ela o arrastou para a cobertura e manteve aquela posição por 23 minutos até que a extração chegasse. Webb sobreviveu por causa de Rachel. Ele nunca esqueceu. Mas depois de 8 anos daquela vida, algo em Rachel quebrou. Não sua coragem ou sua competência, algo mais profundo. Ela tinha passado quase uma década em um mundo onde curar significava eliminar ameaças, onde ajudar pessoas muitas vezes significava ferir outros primeiro. Ela salvava vidas tirando-as. Protegia os inocentes, tornando-se algo que eles nunca iriam querer encontrar em um beco escuro. E um dia ela acordou e percebeu que não conseguia mais fazer isso. Ela queria curar sem destruir. Ela queria salvar vidas sem terminá-las. Ela queria paz. A transição de fuzileira naval para enfermeira foi brutal. A faculdade de medicina parecia sufocante depois de anos operando em desertos abertos e cadeias de montanhas. Seus colegas de classe falavam sobre vagas de estacionamento e empréstimos estudantis, enquanto os sonhos de Rachel ainda estavam cheios do som de tiros e do peso de decisões que não podiam ser desfeitas. Mas ela persistiu porque tinha feito uma promessa a si mesma. Ela deixaria aquela vida para trás completamente. Ela se tornaria alguém novo. Rachel tinha deixado aquela vida para trás. Enterrou o uniforme no fundo de seu armário. Mudou sua carreira, seu estilo de vida, sua identidade inteira. Mas algumas coisas ficam com você para sempre. Algumas pessoas nunca esquecem o que você fez por elas. E alguns números de telefone nunca mudam. Quando o coronel Webb tinha apertado a mão dela em sua cerimônia de dispensa, ele tinha apertado um cartão em sua palma. Se você precisar de algo, ele tinha dito, seus olhos sérios, qualquer coisa, este número me alcança diretamente, dia ou noite. Rachel tinha guardado aquele cartão.
Não porque ela pensou que um dia o usaria, mas porque jogá-lo fora parecia atrair as pessoas com quem ela tinha servido. Às vezes, as pessoas mais perigosas são aquelas que parecem as mais comuns. Rachel tinha aprendido a esconder seu poder. Graves tinha aprendido a ostentar o dele. E essa diferença estava prestes a importar mais do que ele jamais poderia imaginar. De volta ao posto de gasolina, sob aquelas luzes fluorescentes bruxuleantes que lançavam tudo em sombras duras, Rachel estava com as mãos algemadas atrás das costas, enquanto o oficial Graves se movia ao redor de seu veículo com lentidão deliberada. Ele estava tomando seu tempo, aproveitando-se. Esta era a parte que ele mais gostava. O controle, a performance de autoridade. Ele tinha puxado sua bolsa de enfermagem e despejado seu conteúdo sobre o capô de seu carro. Estetoscópio, manguito de pressão arterial, canetas, uma barra de granola meio comida. O detrito de uma vida passada cuidando dos outros, agora tratado como evidência em uma cena de crime. Rachel observou sem falar, sua respiração firme e controlada. Ela tinha aprendido há muito tempo que o silêncio era às vezes a resposta mais poderosa. Mas Graves interpretou sua calma como algo completamente diferente, desrespeito, para um homem que se alimentava de medo e submissão. Sua compostura era um insulto. "Você pensa que é melhor que eu?" Ele disse, aproximando-se o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de café em seu hálito. Parada ali toda quieta, como se você não tivesse nada com que se preocupar, sua voz tinha uma ponta agora, algo perigoso rastejando nela. "Eu poderia tornar sua vida muito difícil. Você entende isso? Muito difícil." Os olhos de Rachel encontraram os dele por apenas um momento, então olharam além dele para o horizonte. Ela não precisava se envolver, não precisava se defender. Ela sabia como isso funcionava. Valentões escalam quando não obtêm a reação que estão caçando, e Graves estava escalando. Uma picape tinha entrado no posto de gasolina, um homem em roupas de trabalho saindo para abastecer. Ele olhou para a cena, o carro de patrulha, a mulher de algemas, o oficial pairando sobre ela, e seus olhos se arregalaram com reconhecimento. Não reconhecimento de Rachel, mas de Graves. A mão do homem congelou na alça da bomba por apenas um segundo antes que ele deliberadamente virasse as costas e se concentrasse em seu medidor de combustível com o tipo de concentração intensa que só vem da evitação desesperada. Ele sabia melhor do que se envolver. Todos em Cedar Valley sabiam melhor. Dentro do posto de gasolina, o balconista, um garoto que não poderia ter mais de 22 anos, observou através da janela com olhos pálidos e assustados. Ele tinha estado trabalhando este turno por 6 meses, e ele tinha visto Graves fazer esta rotina 3 vezes antes. Pessoas diferentes, mesmo padrão. A primeira vez, ele tinha pensado em ligar para alguém, talvez a polícia estadual. Mas seu gerente tinha o chamado de lado mais tarde e explicado muito cuidadosamente que em Cedar Valley, você não questiona o oficial Graves. Você desvia o olhar, você fica quieto e você agradece a Deus que não foi você parado naquelas algemas. O garoto tinha aprendido sua lição. Graves estava preenchendo um formulário agora, inventando acusações com a facilidade casual de alguém que tinha feito isso muitas vezes antes. "Resistência à prisão", ele murmurou enquanto escrevia, embora Rachel não tivesse resistido a nada. "Comportamento suspeito. Possível intoxicação." Ele olhou para ela com algo que poderia ter sido um sorriso. "Nós precisaremos fazer uma busca completa de volta na delegacia. Procedimento padrão para Dewey suspeito." Rachel sabia que não havia Dewey suspeito. Seu café ainda estava no teto de seu carro, intocado. Isso era pura intimidação, um jogo de poder projetado para derrubá-la, para fazê-la implorar ou chorar ou mostrar alguma rachadura naquela calma irritante. Mas Rachel tinha sido treinada pelo melhor exército do mundo para suportar técnicas de interrogatório que faziam isso parecer hora de amadores.
Um policial corrupto com um distintivo e um problema de atitude? Ela tinha enfrentado insurgentes armados em complexos onde o apoio estava a 30 minutos de distância. Graves não a assustava. Ele a irritava. Finalmente Rachel falou. Sua voz era nivelada, quase conversacional. Eu preciso fazer uma ligação telefônica. Graves riu, realmente jogou a cabeça para trás e riu como se ela tivesse contado a piada mais engraçada que ele tinha ouvido a semana toda. Uma ligação telefônica. Oh, você terá sua ligação telefônica, querida. Eventualmente. Mas agora mesmo você vai ficar aí e pensar sobre seu problema de atitude. A lei diz que todos recebem uma ligação telefônica. Mas Graves tinha suas próprias leis. E em seu reino daquela pequena cidade, ele era juiz, júri e carrasco. Pelo menos ele pensava que era. Se isso faz seu sangue ferver, clique no botão de curtir. Cada curtida diz ao YouTube para mostrar esta história para mais pessoas que precisam ver o que acontece quando o poder corrompe. O que Graves não percebeu, o que ele não poderia possivelmente ter sabido enquanto ele estava lá, em seu uniforme se sentindo invencível, era que Rachel não estava pedindo um favor. Ela estava dando a ele uma última chance de se afastar de um erro que o acabaria. Pelos próximos 20 minutos, o oficial Graves fez Rachel esperar. Era uma crueldade calculada, do tipo que vem de anos de entender exatamente como derrubar alguém sem nunca colocar a mão neles. Ele terminou sua papelada com lentidão excruciante, marcando caixas e preenchendo campos, enquanto Rachel estava ao lado de seu carro de patrulha, mãos ainda algemadas atrás das costas, o metal cavando em seus pulsos. A noite do deserto tinha ficado fria, e seus finos uniformes não ofereciam proteção contra o vento que varria a rodovia vazia. Mas Rachel não tremeu, não mudou seu peso, não deu a ele a satisfação de ver desconforto. Graves olhava de seu prancheta ocasionalmente, estudando seu rosto por sinais de colapso. A maioria das pessoas teria cedido agora. Eles começavam a implorar ou chorar ou ficar com raiva. Qualquer reação que ele pudesse usar para justificar o que quer que ele quisesse fazer em seguida. Mas Rachel apenas ficou ali, seus olhos focados em algum ponto distante no horizonte, sua respiração lenta e medida. Era inquietante, na verdade, como se ela não estivesse realmente ali, como se alguma parte dela tivesse ido para um lugar que ele não podia alcançar. Então Graves disse finalmente, encostando-se em seu carro de patrulha com os braços cruzados. Quem você vai ligar? Suas amigas enfermeiras. Vai chorar para elas sobre o policial mau que te parou? Ele sorriu, e era o tipo de sorriso que fazia sua pele arrepiar. Ou talvez você tenha um advogado na descagem rápida. Algum figurão que pensa que pode vir aqui e me dizer como fazer meu trabalho. Rachel não respondeu. Ela tinha aprendido em treinamento de resistência a interrogatórios que o silêncio era armadura. Cada palavra que você falava dava ao seu captor informação, alavanca, algo para usar contra você. Graves queria que ela se explicasse, que justificasse, que implorasse. Ela não deu a ele nada. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo zumbido das luzes do posto de gasolina e pelo ocasional rush de um caminhão semi passando na rodovia. Graves mudou seu peso, irritado agora. A diversão estava passando. Esta mulher não estava jogando o jogo direito, não estava dando a ele o que ele precisava para se sentir poderoso. Ele verificou seu relógio com casualidade exagerada, então suspirou como se estivesse fazendo a ela um enorme favor. Tudo bem, ele disse, tirando seu telefone. Uma ligação. É o que a lei diz, certo? Uma ligação. Ele segurou o telefone apenas fora do alcance dela por um momento, fazendo-a esperar até por esta pequena misericórdia. Mas faça rápido e não tente nada estúpido. Eu estarei ouvindo cada palavra. Ele caminhou por trás dela e desde que algemou uma de suas mãos,
Então, imediatamente, a Hack algemou para a frente para que ela pudesse segurar o telefone. O metal clicou contra seu outro pulso ainda amarrado. Rachel flexionou seus dedos, fazendo o sangue voltar para mãos que tinham começado a ficar dormentes. Graves entregou-lhe o telefone com um sorriso presunçoso, posicionando-se perto o suficiente para ouvir qualquer conversa que ela estava prestes a ter. Vá em frente, ele disse, sua voz gotejando com falsa generosidade. Ligue para quem você precisar ligar. Não fará diferença. Mas ei, é seu direito. Rachel olhou para o telefone em suas mãos. Por apenas um momento, tão breve que Graves quase perdeu, algo piscou em seu rosto. Não medo, não alívio. Algo mais. Algo que parecia quase resignação. Como se ela tivesse esperado que não chegasse a isso, mas sabia que tinha que acontecer. Ela começou a discar, seus dedos movendo-se com certeza absoluta através da tela. Sem hesitação. Sem procurar um número. Ela sabia de cor. Graves a observou discar, ainda sorrindo presunçosamente, ainda completamente confiante em sua intocabilidade. Ele pensou que estava a divertindo, dando a ela corda suficiente para se enforcar. Ele não tinha ideia de que aquela ligação telefônica o enforcaria em vez disso. Mas aqui está o que ele realmente não sabia. Aqui está o pedaço de informação que teria mudado tudo se ele apenas soubesse fazer as perguntas certas, olhar além dos uniformes amarrotados e dos olhos cansados e do carro modesto. Rachel não estava ligando para um advogado local que teria muito medo de desafiá-lo. Ela não estava ligando para uma supervisora de enfermagem que poderia registrar uma queixa que desapareceria no mesmo vácuo burocrático que todas as outras. O número que ela estava discando tinha um código de área de Washington, D.C., e não tocava para um escritório ou um tribunal ou em qualquer lugar que o Official Graves teria reconhecido. Tocava diretamente para uma linha segura no Pentágono. O telefone tocou 3 vezes. Naqueles 3 toques, a mente de Rachel viajou 7 anos para trás para um complexo empoeirado na província de Helmand, para o peso do corpo do Coronel Webb, enquanto ela o arrastava através de tiros, para a promessa que ele tinha feito quando ela tinha salvado sua vida. Então uma voz atendeu, nítida e alerta, apesar da hora avançada. Webb apenas uma palavra, mas Rachel a reconheceu imediatamente. A mesma voz que tinha comandado operações em 2 continentes, que a tinha guiado em sua primeira missão de combate quando ela tinha 23 anos e estava aterrorizada, que tinha dito a ela que ela era a melhor fuzileira naval com quem ele já tinha servido. Coronel Marcus Webb não tinha sido apenas seu oficial comandante. Ele tinha sido seu mentor, seu defensor, o homem que tinha escrito a recomendação que a levou para operações de inteligência. E ela tinha sido a fuzileira naval que o tinha mantido vivo por tempo suficiente para ele voltar para casa para suas filhas. Coronel Webb, senhor, Rachel disse, sua voz calma e profissional, voltando à postura militar tão naturalmente quanto respirar. Aqui é a Sargento Martinez. Eu preciso de ajuda, senhor. Houve uma pausa, talvez meio segundo, onde Webb processou o nome, a voz, o fato de que alguém que estava fora do serviço por 7 anos estava usando sua patente militar. Então sua resposta veio sem hesitação, sem perguntas, sem dúvida. Onde você está? Rodovia 47, Marco de Milha 47, Cedar Valley, Arizona. Eu fui detida pela aplicação da lei local. Nenhuma acusação de que eu esteja ciente. Busca ilegal. Eu estou atualmente algemada. O sorriso presunçoso de Graves tinha desaparecido ligeiramente. Ele tinha ouvido Coronel e Pentágono, e seu cérebro estava tentando processar o que aquilo significava. Mas ele ainda não estava preocupado. Não realmente. Então ela conhecia alguém nos militares. E daí? Provavelmente algum burocrata com quem ela tinha saído. Alguém que faria uma ligação telefônica que não levaria a lugar nenhum. Este não era seu primeiro rodeio.
Ele tinha suportado queixas de pessoas com conexões antes. A voz de Webb veio através do telefone com um tipo de urgência controlada que Rachel lembrava de briefings de missão. Você está ferida? Não, senhor. Alguém mais foi notificado? Não, senhor. Você é minha primeira ligação. Nome do oficial e número do distintivo? Rachel olhou para o uniforme de Graves, lendo a informação em voz alta, com o mesmo tom firme. Oficial Michael Graves, número de distintivo 702-49, Departamento de Polícia de Cedar Valley. Ela podia ouvir Webb escrevendo, o arranhar da caneta no papel. Então sua voz novamente, mais dura agora. Mantenha a posição. Não resista. Não escale. Ajuda está chegando. 30 minutos no máximo. Entendido. Entendido, senhor. Martinez. A voz de Webb suavizou por apenas um momento. Você ainda é boa em manter a calma. Pela primeira vez desde que as algemas foram colocadas, Rachel permitiu a si mesma o menor sorriso. Sim, senhor. Ainda boa nisso. Então fique calma. Esta noite instantânea, a ligação desconectou. A conversa inteira tinha durado menos de 90 segundos. Rachel entregou o telefone de volta a Graves, suas mãos algemadas firmes. Obrigada pela ligação. Graves pegou o telefone, sua expressão presa em algum lugar entre confusão e desprezo. Ele tinha ouvido a conversa, mas não a tinha realmente entendido. Patentes militares, Pentágono, algum coronel. Mas nada que soasse como uma ameaça para ele. Nada que mudasse o fato de que ele era um policial com um distintivo e ela era uma ninguém algemada no meio do nada. Se sente melhor? Ele perguntou, seu sorriso presunçoso retornando. Tirou isso de seu sistema. Naquele momento, Graves ainda não entendeu. Ele tinha ouvido Pentágono, mas pensou que talvez ela estivesse blefando. Ou talvez ela conhecesse alguém em RH, alguém que registraria uma queixa. Talvez custasse a ele um dia de salário. Ele não tinha ideia do que já estava em movimento. Porque quando o Coronel Webb desligou aquele telefone, ele não ligou para um advogado. Ele ligou para o diretor da Agência de Inteligência de Defesa. E aquela ligação desencadeou algo que Graves não poderia parar mesmo se quisesse. Veja, o que Graves não sabia era que Rachel não era apenas qualquer fuzileira naval. Ela tinha sido parte de uma força-tarefa conjunta. Coleta de inteligência. O tipo de trabalho que vem com autorizações que nunca expiram completamente. E quando alguém com aquele histórico é ilegalmente detido, não apenas levanta bandeiras vermelhas. Isso dispara alarmes nos mais altos níveis de segurança nacional. Existem protocolos para isso. Procedimentos que se ativam automaticamente quando um ex-operativo de inteligência relata ser detido ilegalmente. Porque o governo não arrisca. Não quando informações classificadas podem estar em risco. Não quando alguém que sabe coisas que poderiam comprometer a segurança nacional está sob a custódia de um oficial local desconhecido sem supervisão. Dentro de 60 segundos da ligação de Webb para a DIA, o registro de serviço de Rachel foi puxado. Dentro de 2 minutos, seu histórico de autorização de segurança foi revisado. Dentro de 3 minutos, uma avaliação de risco foi iniciada. E dentro de 5 minutos, uma decisão foi tomada em níveis de autoridade que o oficial Michael Graves nunca alcançaria em 10 vidas. Intervenção federal foi autorizada. E uma vez que essa autorização foi concedida, nada poderia parar o que estava vindo. Não política local, não corrupção de cidade pequena, não a rede de velhos amigos que tinha protegido Graves por 14 anos. O martelo da justiça estava caindo. Graves simplesmente não o ouviu ainda. Graves colocou Rachel na parte de trás de seu carro de patrulha e retornou à sua papelada, instalando-se no assento do motorista com o ar satisfeito de um homem que tinha feito esta dança centenas de vezes antes. Através da grade de metal que separava o assento da frente do de trás, Rachel podia vê-lo preenchendo formulários, ocasionalmente olhando para ela no espelho retrovisor para ter certeza de que ela estava apropriadamente miserável. Ela não estava.
Ela sentou com suas mãos algemadas, descansando em seu colo, sua respiração lenta e uniforme, seus olhos fixos na rodovia que se estendia para a escuridão. 20 minutos se arrastaram como horas. As luzes fluorescentes do posto de gasolina zumbiam acima, lançando tudo naquele brilho amarelo doentio que faz o mundo parecer irreal. Um carro entrou, abasteceu e saiu sem que o motorista jamais olhasse para o carro de patrulha. O balconista dentro tinha se virado da janela inteiramente, fingindo que a cena toda não existia. Isso era Cedar Valley. Você não via o que o Official Graves fazia. Você simplesmente não via. Rachel observou a rodovia. Ela era boa em esperar. Os militares a tinham ensinado que paciência era uma habilidade de sobrevivência, que às vezes a coisa mais importante que você podia fazer era absolutamente nada. Ela tinha esperado no calor do deserto para alvos aparecerem. Ela tinha esperado em posições de montanha congelantes por extração que poderia não vir. Ela tinha esperado em casas seguras que não eram seguras, ouvindo passos lá fora e calculando as probabilidades. Isso era fácil. Ela sabia que a ajuda estava vindo. Ela sabia exatamente quanto tempo levaria. Webb tinha dito 30 minutos no máximo. Ela acreditou nele. Graves, enquanto isso, estava relaxado. Ele tinha terminado a papelada inicial e estava agora rolando através de seu telefone, ocasionalmente rindo de algo que ele via. Para ele, esta era apenas mais uma noite. Mais uma ninguém que tinha aprendido a não desrespeitar a autoridade em sua cidade. Ele a levaria para a delegacia, a processaria sob quaisquer acusações que ele sentisse vontade de inventar, a deixaria sentar em uma cela por algumas horas, até que ela estivesse devidamente humilhada. Então a libertaria com um aviso e uma história que ela nunca contaria a ninguém. Era assim que sempre acontecia. Então seu rádio estalou para a vida. A voz que veio era da Central, Sarah Mitchell, que tinha estado trabalhando no turno da noite por 3 anos e nunca tinha soado incerta sobre nada. Mas agora ela soava confusa, quase nervosa. Unidade 724, aqui é a Central. Graves pegou o rádio, irritado com a interrupção. 724, vá em frente. Ah, Mike, estamos recebendo algum tipo de... Há uma investigação federal sobre sua parada de trânsito. Eles estão perguntando por sua localização e o status de seu detido. As sobrancelhas de Graves subiram. Ele olhou no espelho retrovisor para Rachel, então de volta para o rádio. Repita, Central. Inquérito federal. Sim, eu não entendo realmente. Alguém de Washington ligou para o celular pessoal do chefe. Ele está ligando de volta agora. Eles querem saber se você fez uma prisão e sob quais acusações. Pela primeira vez naquela noite, Graves parecia incerto. Ele encarou o rádio como se ele pudesse se explicar. Então riu, mas a risada soou forçada, vazia. Diga a eles que é uma parada de trânsito de rotina. Investigação de DUI. Nada que preocupe o federal. Copiado. Mas, Mike, eles soaram bem sérios. Você talvez queira. Está bem, Sarah. Provavelmente alguma confusão. Talvez ela tenha dado a eles uma história falsa. Ele olhou para Rachel novamente no espelho, seus olhos se estreitando. Algumas pessoas pensam que podem pedir favores e escapar de enfrentar consequências. Rachel não respondeu. Ela apenas continuou observando a rodovia, sua expressão inalterada. Mas na escuridão daquele banco de trás, onde Graves não conseguia ver bem, o canto de sua boca se levantou na menor sugestão de um sorriso, não triunfante, não presunçoso, apenas a satisfação tranquila de alguém que sabia exatamente o que estava vindo e quando. Graves voltou para seu telefone, mas sua postura relaxada tinha mudado. Ele sentou mais reto agora, seus dedos tamborilando contra o volante em um ritmo inconsciente que traía seu crescente desconforto. Ele continuava olhando para o relógio em seu painel, continuava olhando no espelho retrovisor, continuava checando seu rádio embora estivesse silencioso.
Leva tempo para o martelo da justiça cair, mas quando cai, ele cai pesado e rápido. Graves estava prestes a aprender isso da maneira difícil. Em Washington, D.C., em escritórios que a maioria dos americanos nunca soube que existiam, pessoas estavam fazendo ligações telefônicas, puxando registros, revisando protocolos de segurança. O nome de Rachel tinha desencadeado alertas e bancos de dados que departamentos de polícia locais não tinham acesso, nem mesmo sabiam que existiam. Seu registro de serviço, seu nível de autorização, suas atribuições. Tudo isso estava sendo revisado por pessoas que entendiam que alguém com seu histórico sendo detido ilegalmente era uma potencial violação de segurança que precisava de resolução imediata. E a resolução já estava em movimento. 3 veículos descaracterizados tinham saído de uma instalação federal 17 minutos atrás, indo em direção ao marco de milha 47 na rodovia 47. Eles estavam dirigindo rápido. Eles tinham autorização. E eles tinham ordens que substituíam qualquer autoridade local de aplicação da lei. Graves verificou seu relógio, mudou em seu assento, olhou para Rachel mais uma vez. Ela ainda estava apenas sentada ali, calma como pedra, observando a escuridão como se estivesse esperando por algo. Começava a inquietá-lo, aquela calma, começando a sentir menos como resignação e mais como certeza, como se ela soubesse algo que ele não sabia. A rodovia permaneceu vazia. As luzes do posto de gasolina continuaram seu zumbido, e na parte de trás daquele carro de patrulha, Rachel Martinez esperou com a paciência de alguém que tinha sido treinada para suportar muito pior que isso, sabendo que cada segundo a levava mais perto da vindicação. Os faróis apareceram no horizonte exatamente 28 minutos após a ligação telefônica de Rachel. Não um veículo, mas 3 SUVs pretos movendo-se em formação com o tipo de precisão que gritava a autoridade federal. Eles não tinham suas luzes piscando. Eles não precisavam. A maneira como eles se moveram, a maneira como eles se posicionaram ao entrar no estacionamento do posto de gasolina, bloqueando cada saída com eficiência tática, isso te disse tudo o que você precisava saber sobre quem estava chegando e que tipo de poder eles carregavam. Graves se levantou de seu carro de patrulha, sua mão instintivamente movendo-se para seu cinto, sua linguagem corporal mudando de relaxada para defensiva em segundos. Ele observou os SUVs estacionarem em um semicírculo perfeito ao redor de seu veículo, motores cortando simultaneamente. Por um momento, nada aconteceu. A noite do deserto estava silenciosa, exceto pelo zumbido daquelas luzes fluorescentes e o tic-tac dos motores esfriando. Então as portas se abriram. 6 agentes federais saíram. Eles usavam ternos escuros e fones de ouvido táticos, e cada um deles se movia com o propósito controlado de pessoas que faziam isso para viver nos mais altos níveis. Estes não eram policiais locais brincando de fantasia. Estes eram profissionais. FBI, DIA, talvez segurança interna. Era difícil dizer e não importava. O que importava eram os distintivos que eles usavam em seus cintos e a autoridade absoluta que irradiava deles como calor. A agente líder era uma mulher na casa dos 40, cabelos grisalhos riscando através de seu cabelo escuro, sua expressão neutra, mas seus olhos afiados como aço cirúrgico. Ela se aproximou de Graves com o tipo de calma que vem de saber que você tem todas as cartas no baralho. Atrás dela, os outros agentes se espalharam, tomando posições que não eram ameaçadoras, mas também não eram casuais. Tudo o que eles fizeram foi medido, profissional e totalmente sob controle. Oficial Graves, a agente líder disse, sua voz carregando facilmente através do estacionamento. Eu sou a agente especial Diana Foster, Agência de Inteligência de Defesa. Nós precisamos conversar. O rosto de Graves passou por uma transformação notável em cerca de 3 segundos. Confusão primeiro. O que a DIA estava fazendo aqui? Então, reconhecimento de que isso era sério, muito mais sério do que ele tinha antecipado. Então, medo,
rastejando pelas bordas, enquanto seu cérebro finalmente começava a juntar peças que ele deveria ter visto vindo. Eu não entendo, Graves disse, e sua voz tinha perdido aquela ponta arrogante. Este é um assunto local. Uma parada de trânsito. Você não tem jurisdição. Nós temos toda a jurisdição que precisamos. Foster o interrompeu suavemente. Sua detida tem uma autorização de segurança ativa com o Departamento de Defesa. Sua detenção ilegal constitui uma potencial violação de segurança. Isso torna este um assunto federal. Ela gesticulou em direção ao carro de patrulha. Nós vamos precisar falar com ela. Agora, 2 agentes passaram por Graves antes que ele pudesse responder, abrindo a porta traseira de seu carro de patrulha. Rachel olhou para eles com a mesma expressão calma que ela tinha usado a noite toda. Um dos agentes, um homem mais jovem com olhos gentis, se abaixou ao nível dela. Senhora, você está ferida? Ele perguntou gentilmente. O oficial a machucou de alguma forma? Não, Rachel disse baixinho. Eu não estou ferida. Nós vamos remover essas algemas agora. Está tudo bem? Rachel assentiu e estendeu seus pulsos. O agente produziu uma chave e em segundos as algemas se abriram com um clique e caíram. Rachel esfregou seus pulsos onde o metal tinha deixado marcas vermelhas, flexionando seus dedos. O agente a ajudou a sair do veículo com uma cortesia que contrastava fortemente com tudo o que Graves tinha feito naquela noite. Senhora Martinez, a agente Foster disse, aproximando-se de Rachel com preocupação gravada em suas feições profissionais. Eu peço desculpas pelo que você experimentou esta noite. Coronel Webb nos informou sobre a situação. Nós vamos precisar de uma declaração sua. Mas primeiro, você precisa de atenção médica. Não, Rachel disse. Tô bem. Obrigada por virem. Graves estava engasgando agora, sua autoridade desmoronando como areia. Espere, aguarde. Ela estava dirigindo erraticamente. Eu tinha causa provável. Eu estava fazendo o meu trabalho. Foster se virou para ele com uma expressão que poderia congelar lava. Oficial Graves, eu vou pará-lo bem aí. Quando puxamos seus registros, encontramos algo interessante. 7 queixas formais contra você nos últimos 4 anos. Todas elas envolvendo detenção ilegal, força excessiva ou violações de direitos civis. Todas elas misteriosamente arquivadas ou perdidas no sistema de arquivamento de seu departamento. Graves ficou pálido. Aqueles foram todos investigados. Aqueles foram. Nós também encontramos algo mais, Foster continuou, sua voz cortando através de seus protestos como uma faca. 3 dessas queixas foram registradas por ex-militares. Pessoas com autorizações de segurança ativas ou recentemente expiradas. Pessoas que você mirou especificamente. Ela deu um passo mais perto. Veja, quando você ilegalmente detém alguém com o histórico da senhora Martinez, você não apenas desencadeia uma queixa local. Você desencadeia uma revisão federal. E uma vez que começamos a revisar, encontramos um padrão. Um padrão muito perturbador. Aqui é onde tudo o que Graves pensava que sabia sobre poder foi virado de cabeça para baixo. Porque ele tinha passado anos sendo o maior peixe em um pequeno lago. Mas ele tinha acabado de fisgar um tubarão do oceano. E aquele tubarão tinha amigos. Outro agente se aproximou, segurando um tablet. Oficial Graves, você está sendo colocado sob prisão por violações de direitos civis sob cor da lei, detenção ilegal e falsificação de relatórios policiais. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que você disser pode e será usada contra você em um tribunal. As palavras que Graves tinha falado para inúmeras pessoas ao longo de sua carreira estavam agora sendo faladas para ele. Suas mãos foram algemadas, as mesmas algemas que ele tinha usado em Rachel. E o clique do metal em seus pulsos ecoou através do estacionamento com finalidade poética. Dentro do posto de gasolina, o jovem balconista observou com a boca aberta. O homem na picape que tinha deliberadamente desviado o olhar. Mais cedo estava filmando em seu telefone agora, não mais com medo.
E Rachel Martinez estava no ar noturno do deserto, livre, cercada por agentes federais que tinham dirigido através da escuridão, porque uma ligação telefônica tinha lembrado as pessoas certas que ela importava. Se você está gostando de ver este policial corrupto receber o que ele merece, comente "Justiça Servida" e compartilhe este vídeo. Vamos ter certeza de que todos sabem que valentões sempre encontram seu par eventualmente. Enquanto Graves estava sentado na parte de trás de um veículo federal, despojado de seu distintivo e arma, a agente Foster levou Rachel para um dos SUVs onde eles podiam conversar em particular. Os outros agentes já estavam trabalhando, fotografando a cena, documentando evidências, pegando depoimentos do balconista do posto de gasolina, que de repente tinha muito a dizer agora que Graves não era quem estava fazendo as perguntas. Rachel sentou no assento do passageiro com a porta aberta, finalmente capaz de respirar sem algemas, enquanto Foster explicava exatamente o que tinha acontecido nos 28 minutos entre sua ligação telefônica e este momento. Quando o Coronel Webb contatou a Agência de Inteligência de Defesa, Foster começou, seu tom profissional, mas não indelicado. Seu nome acionou um protocolo de segurança imediato. Qualquer um com seu nível de autorização, mesmo expirado, é sinalizado para proteção se relatar detenção ilegal. A preocupação é sempre que informações classificadas possam ser comprometidas, que uma prisão possa ser cobertura para algo mais sério. Então nós nos movemos rápido. Rachel assentiu. Ela tinha sabido que os protocolos existiam, mas ela nunca tinha imaginado que ela seria quem os ativaria. Foster continuou, puxando um tablet e virando-o para que Rachel pudesse ver a tela. Enquanto estávamos a caminho, nossa equipe puxou o registro completo do oficial Graves. O que encontramos foi notável, e não de um bom jeito. 7 queixas formais registradas contra ele nos últimos 4 anos apenas. Buscas ilegais. Força excessiva durante paradas de rotina. Violações de direitos civis. Cada queixa era detalhada, crível e apoiada por depoimentos de testemunhas. Foster rolou através dos documentos, sua expressão escurecendo, e cada um deles foi ou arquivado sem investigação adequada ou misteriosamente perdido no sistema de assuntos internos do departamento. Rachel estudou a tela, vendo nomes e datas, lendo acusações que pintavam um quadro de abuso sistêmico. Maria Gonzalez, David Chun, Janet Whitmore, pessoas cujas vidas tinham sido interrompidas, cujas queixas tinham sido silenciadas, cujas vozes tinham sido apagadas por um sistema projetado para proteger os seus próprios. Quando nós contatamos a Divisão de Assuntos Internos do Departamento de Polícia de Cedar Valley, Foster disse: eles alegaram que não tinham registro da maioria dessas queixas. Mas nós temos pegadas digitais, e-mails, documentos de registro inicial. Alguém deliberadamente enterrou esses casos. Ela olhou para Rachel. Sua ligação telefônica nos deu jurisdição para investigar. E uma vez que tivemos jurisdição, encontramos tudo. Você vê, Graves pensou que tinha sido protegido todos esses anos. E ele tinha sido. Por corrupção local, por velhos amigos, por um sistema que olhou para o outro lado. Mas ele nunca tinha sido protegido disso. Porque a supervisão federal não se importa com política local. A supervisão federal não se importa se você joga pôquer com o procurador distrital ou se seu tio foi para o ensino médio com o chefe de polícia. A supervisão federal se importa com padrões, evidências e violações de direitos constitucionais. E Graves tinha deixado um rastro de todos os 3. Mas aqui está o que tornou ainda pior para Graves. Aqui está o detalhe que transformou isso de um policial corrupto sendo pego para algo muito maior. Rachel não foi a primeira veterana que ele tinha mirado. Quando a equipe federal começou a cruzar aquelas 7 queixas com registros de serviço militar, eles encontraram algo que fez a agente Foster pessoalmente solicitar para liderar este caso.
3 das vítimas anteriores de Graves eram ex-militares. 3 pessoas que tinham servido seu país, que tinham voltado para casa e tentado construir vidas normais, que tinham sido miradas por um policial que parecia ter um gosto particular por pessoas que tinham usado um uniforme. Um era um ex-médico do exército que tinha sido parado e revistado sem causa. Outro era um veterano da Marinha que tinha sido preso por acusações fabricadas de drogas que foram mais tarde retiradas. O terceiro era um fuzileiro naval, não muito diferente de Rachel, que tinha registrado uma queixa sobre força excessiva que desapareceu no vazio dos assuntos internos. Graves tinha um padrão, Foster disse, sua voz tensa com raiva controlada. Nós não sabemos se ele mirou especificamente veteranos ou se foi coincidência, mas o padrão está lá. 3 militares, 3 queixas enterradas. E agora você, a quarta. Exceto que você tinha algo que os outros não tinham. Você tinha uma linha direta para alguém que podia fazer as pessoas ouvirem. Rachel sentou-se quieta, processando isso. Ela pensou sobre aqueles outros veteranos, sobre o médico e o marinheiro da Marinha, e o fuzileiro naval, que tentaram obter justiça e foram ignorados. Ela pensou em quão facilmente ela poderia ter sido adicionada àquela lista de vozes silenciadas se ela não tivesse guardado o número do Coronel Webb, se ela não tivesse feito aquela ligação. O que acontece agora? Rachel perguntou. Foster fechou o tablet. Agora? Agora tudo o que Graves fez é revisado sob escrutínio federal. Cada parada, cada prisão, cada queixa. O Departamento de Justiça investigará o Departamento de Polícia de Cedar Valley por violações de direitos civis. Assuntos internos serão auditados. E aqueles 3 veteranos cujas queixas foram enterradas, eles estão sendo contatados esta noite. Eles vão obter a investigação que mereciam anos atrás. Ao redor deles, o posto de gasolina tinha se transformado em uma cena de crime. Agentes federais estavam entrevistando testemunhas, documentando o carro de patrulha de Graves, coletando evidências. O chefe de polícia local tinha chegado, parecendo pálido e abalado, percebendo que seu departamento estava prestes a ser virado do avesso. A rede de velhos amigos que tinha protegido Graves por 14 anos estava desmoronando em tempo real, desmantelada por pessoas que operavam em um nível onde favores locais significavam nada. Rachel observou tudo se desenrolar com um estranho senso de distanciamento. Ela não tinha querido isso. Não tinha querido ser a catalisadora para uma investigação federal ou a pessoa que derrubou um sistema corrupto. Ela só queria ir para casa depois de um longo turno. Mas às vezes a justiça não espera por momentos convenientes. Às vezes ela chega no meio da noite em um posto de gasolina solitário, desencadeada por uma ligação telefônica de alguém que se recusou a ser silenciado. Senhora Martinez, Foster disse gentilmente, você fez a coisa certa, fazendo aquela ligação, defendendo-se. Você provavelmente salvou a próxima pessoa que Graves teria mirado. Rachel assentiu lentamente. Talvez isso fosse verdade. Talvez isso tenha tornado tudo isso valioso. Mas, principalmente, ela apenas se sentiu cansada. Oficial Michael Graves sentou na parte de trás de um SUV federal, algemado com seu próprio equipamento, olhando para o nada. As acusações que a agente Foster tinha lido para ele ainda estavam ecoando em sua cabeça. Violações de direitos civis sob cor da lei, detenção ilegal, falsificação de relatórios policiais, obstrução da justiça. Cada uma carregava anos de tempo de prisão. Cada uma foi documentada, evidenciada, impossível de arquivar ou enterrar. Seu distintivo estava em um saco de evidências no capô de seu carro de patrulha, ao lado de sua arma de serviço. 14 anos de autoridade arrancados em menos de 30 minutos. Mais carros de polícia de Cedar Valley tinham chegado, seus oficiais de pé em aglomerados desajeitados perto do posto de gasolina.
falando em vozes sussurrantes enquanto agentes federais se moviam ao redor deles, como se eles nem estivessem lá. Alguns daqueles oficiais pareciam chocados. Alguns pareciam zangados, murmurando sobre jurisdição e excesso federal. Mas mais do que alguns pareciam aliviados. Realmente aliviados. Porque eles tinham trabalhado com Graves por anos. Tinham visto a maneira como ele operava, tinham ouvido os rumores e sentiam a tensão sempre que ele estava por perto. Alguns deles tinham tido medo dele também, medo do que ele poderia fazer se eles o questionassem, medo da rede que o protegia, medo de se tornarem alvos eles mesmos. Oficial Jenny Reyes, uma veterana de 5 anos do departamento, estava afastada dos outros. Ela observou os agentes federais trabalharem com algo que parecia vindicação em seus olhos. 3 anos atrás, ela tinha tentado denunciar Graves por plantar evidências durante uma parada de trânsito. Seu sargento a tinha puxado de lado e sugerido fortemente que ela tinha se enganado, que acusar um colega oficial de algo assim poderia arruinar sua carreira. Ela tinha recuado, ficado quieta e se sentiu mal com isso todos os dias desde então. Agora ela lavava Graves sentado algemado e sentiu um peso que ela tinha carregado por anos começar a se levantar. O chefe de polícia, Thomas Brennan, estava perto de seu veículo fazendo ligações telefônicas. Seu rosto estava vermelho, sua voz subindo e descendo enquanto ele falava com alguém. Provavelmente o prefeito, possivelmente um advogado, definitivamente alguém que ele esperava que pudesse consertar isso. Mas não havia como consertar isso. Jurisdição federal significava que a investigação estava fora de suas mãos. O Departamento de Justiça estaria rastejando através de cada arquivo, cada queixa, cada prisão que seu departamento tinha feito na última década. A rede de velhos amigos que ele tinha cultivado, os favores que ele tinha trocado, as queixas que ele tinha enterrado, tudo isso estava prestes a ser exposto sob o tipo de escrutínio que destruía carreiras e às vezes levava a indiciamentos. Brennan encontrou o olhar da agente Foster através do estacionamento. Ela olhou de volta para ele com uma expressão que não era nem simpática nem hostil, apenas friamente profissional. Ele desviou o olhar primeiro. Ele sabia o que estava vindo. Pela manhã, a mídia chegaria. Pela tarde, a história estaria em todo lugar. Policial de cidade pequena, preso por agentes federais. Padrão de abuso, queixas enterradas, vítimas finalmente tendo seu dia. O tipo de história que destrói reputações e acaba com administrações. Dentro do SUV federal, Graves finalmente falou. Sua voz era quieta, quase confusa. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. O agente sentado ao lado dele, um homem que tinha estado fazendo este trabalho por 15 anos e tinha ouvido todas as desculpas, não respondeu imediatamente. Então ele disse, simplesmente, não, você não estava. Graves olhou para ele, algo desesperado piscando em seus olhos. Você não entende como é aqui fora. Essas pessoas, elas não respeitam a autoridade a menos que você as faça respeitá-la. Você tem que ser duro. Você tem que mostrá-los. Você aterrorizou pessoas. O agente interrompeu, sua voz ainda calma, mas com uma ponta de aço por baixo. Você mirou indivíduos vulneráveis porque você sabia que eles não podiam revidar. Você abusou de sua autoridade por 14 anos. Isso não é ser duro. Isso é ser um valentão com um distintivo. A boca de Graves abriu como se ele quisesse argumentar, mas nada saiu. O que ele poderia dizer? A evidência era avassaladora. O padrão era inegável. Sua proteção tinha ido embora. E sentado ali na parte de trás daquele SUV, usando algemas que tinham estado em dezenas de pessoas inocentes antes dele, Graves finalmente entendeu que seu mundo tinha acabado. O balconista do posto de gasolina estava dando seu depoimento agora, contando aos agentes federais tudo o que ele tinha visto, não apenas esta noite, mas nos últimos 6 meses. Cada parada questionável, cada confronto intimidante, cada vez que Graves tinha feito alguém ter medo de se defender.
O garoto estava falando rápido, como se ele tivesse segurado tudo isso por muito tempo, e estava finalmente jorrando para fora. Outras testemunhas estavam aparecendo também. O homem na picape, uma garçonete da lanchonete na estrada que tinha visto Graves assediar clientes. Até uma professora aposentada que o tinha visto intimidar seu sobrinho 2 anos atrás e tinha tido muito medo de dizer qualquer coisa. Uma vez que a barragem quebrou, tudo inundou. Eles dizem que o orgulho vem antes da queda. A queda de Graves foi espetacular. Não porque foi dramática ou violenta, mas porque foi completa. Sua carreira estava acabada. Sua reputação foi destruída. Sua proteção tinha evaporado no momento em que a autoridade federal entrou em cena. Tudo o que ele tinha construído sobre medo e corrupção desmoronou em uma única noite porque ele tinha cometido um erro crítico. Ele tinha assumido que todos eram impotentes. Mas Rachel, ela só queria ir para casa. A agente Foster terminou de pegar o depoimento de Rachel e fechou seu caderno com uma finalidade que parecia permissão para sair. Elas tinham estado conversando por 20 minutos, Rachel explicando a parada, a busca, as algemas, cada detalhe documentado com a precisão que mais tarde se tornaria evidência em um caso federal. Agora estava feito. Rachel podia sentir a exaustão se instalando mais fundo em seus ossos, o tipo de cansaço que vem não apenas de esforço físico, mas de gasto emocional que ela não tinha planejado fazer esta noite. Senhora Martinez, Foster disse, estendendo sua mão. Em nome do governo federal, eu peço desculpas pelo que você experimentou esta noite. O que o oficial Graves fez foi ilegal, inconstitucional, imperdoável. Você nunca deveria ter sido colocada naquela posição. Rachel apertou sua mão, apreciando a formalidade do pedido de desculpas, mesmo que não pudesse desfazer as últimas horas. Obrigada, agente Foster, por vir, por ouvir. Nós gostaríamos de oferecer a você uma carona para casa. Foster continuou. Ou para um hotel, se você preferir. Depois do que você passou, você não deveria ter que dirigir. Rachel olhou para seu carro, seu modesto sedã de 8 anos, com a pintura desbotada e o adesivo de para-choque da escola de enfermagem que ela nunca se deu ao trabalho de remover. Seu café ainda estava no teto, há muito tempo frio. Sua bolsa de enfermagem ainda estava espalhada pelo capô onde Graves a tinha despejado. Mas era seu carro e ela queria dirigi-lo. Precisava dirigi-lo, na verdade. Precisava sentir aquele controle, aquela independência, aquele simples ato de escolher seu próprio caminho para casa. Eu mesma vou dirigir, Rachel disse baixinho. Obrigado.